A paz do Senhor, amados irmãos. Este é o canal Vivendo a Palavra. Eu sou o evangelista Marcos Santos e estamos aqui neste dia para nós estudarmos mais um pouco da Palavra de Deus. Amém? Você que está chegando no canal agora, você deixa aí o teu like para nós, o teu joinha, compartilha esse vídeo para que mais e mais pessoas sejam alcançadas pela palavra do nosso Deus, pelo conhecimento desta escritura sagrada maravilhosa. E se inscreve no canal, clica no sininho lá para ativar, as mensagens quando nós colocarmos vídeos nos canais, para você acompanhar todo o nosso trabalho de evangelização. Hoje, amados, nós vamos estar meditando um pouco no capítulo de número 5 da Epístola de Tiago. Capítulo de número 5 da Epístola de Tiago, que vai nos trazer aí uma meditação forte sobre as virtudes cristãs e a sua prática. Mas antes de nós adentrarmos no capítulo de número 5, eu queria rever alguns pontos gerais desta rica carta que nos traz a palavra de Deus. Primeiro, amados irmãos, a epístola, ela traz pouca informação sobre o seu autor, mas se atribui a Tiago, irmão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo o historiador Flávio Joséfo, Tiago foi apedrejado até a morte no ano de 62, por volta do ano de 62 depois de Cristo. E ainda, irmãos, estudiosos argumentam que a epístola, ela não tem um destino certo, ela não tem uma comunidade especial, ela não tem um destinatário especial, tornando assim uma epístola universal, ou em alguns casos a chamam de epístola católica. Por que católica, irmãos? Porque o termo católico, ele quer dizer universal. E nessa epístola, Tiago, ele enfrenta o problema do intelectualismo, o problema de uma fé teórica. O que hoje, em muitos casos, temos enfrentado em nossas igrejas é a fé teórica, uma fé só de conhecimento e sem prática. E Tiago enfrentava isso lá naquele tempo. E hoje não é diferente. Em muitos casos nós temos enfrentado este problema dentro de nossas igrejas. Em toda a extensão, queridos, da epístola, a epístola vai nos trazer alguns temas que eu gostaria de estar abordando com os irmãos na data de hoje, para a nossa melhor compreensão das virtudes cristãs e sua prática. Primeiro tema: o conhecimento da palavra é fundamental. É por isso que o nome do canal é Vivendo a Palavra. O conhecimento da palavra é fundamental. Capítulo 1, verso de número 21 dessa epístola, a qual nós estamos estudando, vai dizer assim: pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Outro ponto, amados irmãos, é ouvir é um bom hábito. A epístola de Tiago nos traz essa advertência, quando ela diz ali no capítulo 1, verso de número 19: sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Outro ponto, amados irmãos, é que a fé é indispensável. Amém? A epístola de Tiago nos traz
essa observância ali em Tiago, capítulo 1, versos 6 e 7, que diz assim: peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Então, amados irmãos, a fé é indispensável, uma fé sem dúvida, porque Jesus Cristo também nos fala assim no seu Evangelho: tudo que crê e não duvidar no seu coração, ser-lhe-á feito. Não pode haver dúvida. Mas o processo para o crente não pode parar aí. Não pode parar somente aí, amados. Porque crê, até os demônios creem. Em Tiago, capítulo 2, verso 19, nós conhecemos a palavra e ela diz assim: tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. É necessário pôr em prática. Não é só crer, é pôr em prática a palavra de Deus. Os demônios creem, mas eles não põem em prática. Nós cremos e nós colocamos em prática a palavra do nosso Deus. Louvado é o nome do Senhor. Ainda, amados irmãos, a epístola vem mostrar um contraste entre a nossa fé e a prática da nossa fé. Quer dizer, nós conhecemos muito, cremos na palavra, mas praticamos pouco. Conhecemos muito, cremos na palavra, praticamos pouco e ainda falamos diferente do que nós ouvimos, né? E a epístola de Tiago vem tratar desse contraste que há na nossa fé e a prática da nossa fé. Porque a nossa fé, querido, ela tem que produzir frutos visíveis. Tem que produzir evidências visíveis, frutos visíveis. Porque senão nós seremos árvores infrutíferas. E árvores infrutíferas não pode haver para a obra do Senhor. Ali na epístola, na primeira carta de João, capítulo 3, verso de número 18, diz assim: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Quer dizer, amados irmãos, não podemos ter um amor não revelado, não transmitido por nossas ações. Falar de amor, pregar amor, mas e viver o amor? E colocar o amor nas nossas ações, no nosso dia a dia. É isso que Tiago vem nos dizer, que nós precisamos colocar em prática aquilo que nós cremos. Precisamos, há um contraste entre a nossa fé, o que nós acreditamos, e a prática do que nós acreditamos. Há um contraste e esse contraste tem que ser aniquilado, tem que ser destruído, porque se nós cremos, nós temos que praticar o que nós cremos. Em Gálatas, capítulo 5, verso de número 6, queridos, vai dizer assim: porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. A fé que opera pelo amor em Cristo. Quer dizer, em Cristo a fé opera pelo amor. O amor é o canal da fé. E o resultado é obra. Por isso que nós temos que fazer obra. Por isso que nós precisamos colocar em prática aquilo que nós cremos e fazer a obra do Senhor Jesus Cristo. Querido, ainda quero falar com você antes de adentrarmos nas virtudes cristãs e na sua prática, falar sobre cristologia em Tiago. Encontramos Cristo em toda a carta,
desde o primeiro verso, com Tiago, reconhecendo a autoridade do Senhor Jesus Cristo e referindo-se como servo. E este tema, servo, tem de ser aplicado a todos nós, que somos verdadeiros discípulos de Cristo e reconhecemos a soberania do Senhor e nos comprometemos de forma espontânea a seu serviço. Este termo servo se aplica a mim e a você, a todos nós que reconhecemos a soberania do Senhor Jesus. Por isso que é tão importante, amados irmãos, eu sou conservo teu. Em Tiago, capítulo 5, verso 14 e 15, diz assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Glória a Deus. Tudo que a gente faz é em nome do Senhor. Não fazemos nada que não seja em nome do Senhor. Ou tem que ser assim. Precisa ser assim. Quer dizer que Cristo é o nome pelo qual nós realizamos o nosso ministério. Não existe ministério sem Cristo. É no nome do Senhor. É em nome do Senhor que nós realizamos o nosso ministério nessa terra. Tiago, capítulo 1, verso de número 12, vai dizer assim: bem-aventurado o varão que sofre tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. O Senhor é recompensador, irmãos. O Senhor é recompensador daqueles que se mantêm firmes em meio a julgamentos. Então, queridos, nós precisamos nos manter firmes em meio aos julgamentos. Amém? Nos manter firme, porque o Senhor é recompensador daqueles que se mantêm firmes. Em Tiago, capítulo 2, verso de número 1, diz assim: meus irmãos, não tenhais a fé do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. O que quer dizer esse versículo, irmãos? Que o Senhor é a base da nossa fé. O Senhor é a base da nossa fé. Em Tiago, capítulo 5, verso 7 ao 9, diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já é a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está às portas. Amados, precisamos aguardar com paciência, aquele que virá. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Dito isso, queridos, eu quero agora entrar com os irmãos no capítulo de número 5, detalhando com os irmãos as virtudes cristãs e a prática
dessas virtudes. Num tempo tão caótico que vivemos, em problemas que nós estamos vivendo no nosso dia a dia, problemas horríveis que nós vivemos neste mundo, porque o mundo todo, o globo terrestre está passando por dificuldades. O cristão ainda tende a ser a luz do mundo e o sal da terra. E para nós sermos luz do mundo, nós temos que entender as virtudes cristãs e a prática. Porque se nós não entendermos as virtudes cristãs, nós acabaremos não colocando em prática. E é aí que está o contraste da nossa fé. Amém? Louvado é o nome do Senhor Jesus. E eu quero dividir em quatro, amados irmãos, e a gente vai lendo a palavra do Senhor e vai meditando com os irmãos a respeito do que nos fala a Epístola de Tiago quanto às virtudes cristãs e a sua prática. Primeira virtude de todo cristão: paciência e constância. Paciente é ter paciência e constância é ser constante. Amém? Ser constante. Isso é virtude cristã. Isso é virtude cristã. Diz ali em Tiago capítulo 5, o verso de número 7 ao 11. Diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Paciência e constância. E quando a gente fala de paciência, amados irmãos, a palavra nos diz: ouviste o que foi a paciência de Jó. E nós conhecemos a história de Jó, a vida de Jó, homem que tinha tudo, tinha muita coisa, era um dos homens mais ricos que tinha seus filhos, seu gado, seus servos. E o inimigo passeando, foi numa reunião no céu e o Senhor pergunta por onde ele andava e ele disse que andava passeando pela terra. E o Senhor pergunta: viste meu servo Jó? Reto, íntegro. Viste meu servo Jó? Ele diz: não é de balde que Jó é reto e íntegro. Toca em tudo que tem e blasfemará contra ti. E assim foi, amados irmãos. Foi assim, o Senhor permitindo, foi permissão de Deus que Satanás tocasse no que Jó tinha, e o Senhor disse para ele: só lhe preserva a vida. Chegando ao ponto, amados irmãos, dele estar simplesmente com um caco de telha, sentado num monte de cinza, se coçando daquela enfermidade das úlceras que surgiram em seu corpo. Chegando a um ponto da sua esposa, da sua mulher, falar: olha, abandona teu Deus e morre. Chegando a um ponto dos seus amigos não o reconhecerem. Mas Jó esperou com paciência.
E eu acho lindo quando a palavra do Senhor nos traz a frase de Jó: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Tenha essa certeza, meus amados irmãos, o nosso Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Louvado é o nome do Senhor. E você lembra qual foi o final de Jó? Ele teve o dobro do que ele tinha. O Senhor restituiu tudo em dobro a Jó. E assim o Senhor faz com aqueles que esperam com paciência, não blasfemando contra Deus, não blasfemando contra a situação, não murmurando, porque como a gente sofre com isso, porque nós murmuramos demais, amados irmãos. Nós murmuramos demais. Não agrada a Deus. Esperemos com paciência e com constância no Senhor. E Ele assim nos abençoará, porque essa é uma virtude cristã, paciência e constância. O segundo ponto, meu querido, genuína honestidade. Genuína honestidade é virtude cristã e tem que ser colocada em prática. Honestidade tem que ser colocada em prática. Tiago, capítulo 5, verso 12, diz assim: mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caiais em condenação. Querido, eu quero te falar uma coisa nesta noite, que ninguém é obrigado a prometer. Mas se nós prometemos, nós temos a obrigação de cumprir. É a obrigação de cumprir. Ninguém é obrigado a prometer. Mas se prometer, tem a obrigação de cumprir. Não se pode fazer voto de tolo. Não se pode fazer voto de tolo. A palavra do Senhor em Eclesiastes, capítulo 5, verso 4 e 5, vai nos dizer assim: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes, do que votares e não cumprires. Então é melhor não fazer voto nenhum, é melhor não prometer nada, se você não tem certeza que não vai conseguir cumprir. Isso é ser honesto. E é uma virtude cristã. Honestidade genuína. Virtude cristã. Não se pode fazer voto de tolo ou sair prometendo e depois não conseguir cumprir nada do que falou. Não consigo cumprir nem 10%. Isso é virtude cristã, irmãos. E nós precisamos aprender. E na epístola de Tiago nós aprendemos isso. Ser genuinamente honestos. Honestos. Terceiro ponto, queridos. A oração eficaz pelos enfermos. Capítulo 5, verso 13 ao 18 vai nos trazer esse ensinamento. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite, em nome do Senhor. Tem que ser em nome do Senhor, não pode ser em outro nome não, é em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai pelos outros, para que sareis, e a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva,
e a terra produziu o seu fruto. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. A oração eficaz pelos enfermos. A oração eficaz pelos enfermos é em nome do Senhor, ungindo com óleo, ungindo com azeite, chamar os presbíteros da igreja, conforme nos traz o ensinamento da epístola. Mas me chama a atenção ainda nessa parte, que a palavra diz assim, se você está aflito, o que você precisa fazer? Orar. Está aflito? Ore. Está aflito? Ore. Está aflito? Ore. Você lembra de Ana? Lembra a aflição que estava no seu coração, a amargura que ela estava passando? Aflita. O que ela foi fazer, irmãos? Foi orar. E a sua oração foi tão sincera diante do Senhor que o sacerdote Eli olhou para ela e achou que ela estava bêbada, que estava alcoolizada. Chegando para ela dizendo, mulher, essa é a hora de estar bêbada. Ela falou, não tem a tua serva por filha de Belial. O que eu tenho é amargura de alma. Irmãos, está aflito? Ore. Quantas vezes estamos aflitos e começamos a pensar um monte de coisas e pensamentos horríveis que só nos levam para baixo, só nos levam para trás, só aumentam a nossa angústia, o nosso desespero. E a palavra do Senhor vem dizendo assim, ó, está aflito, ore. Está contente? Cante louvores. Um exemplo para isso é Miriam. Depois de passar o mar vermelho a pé enxuto e o povo de Israel vendo ali o mar engolindo o faraó, os seus carros e os cavalos sendo tragados pelo mar vermelho, então Miriam pega o seu pandeiro, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e começa a exaltar o nome do Senhor, a cantar louvores, e ela começa, ei, Israel, só o Senhor é Deus, louvado é o nome do Senhor Jesus. Então, se você está contente nesta noite, amados irmãos, neste dia, louve o Senhor, cante ao Senhor louvores, louvores. A palavra ainda nos diz assim, ó, a oração de um justo pode muito em seus efeitos, e ainda fala de Elias, profeta Elias, que orou e não choveu durante 3 anos e 6 meses sobre a terra. A oração de um justo pode muito em seus efeitos, amados irmãos. E depois ele ora novamente e o Senhor manda chuva. E o que me chama mais atenção na história de Elias é a sua oração diante ali ao altar, quando ele reconstruiu o altar, ali os profetas de Baal reconstroem, fazem o seu ritual e não acontece nada, e ele havia falado, a quem responder com fogo, este é Deus. Então ele chama um tempo de escassez, não chovia, e ele pede para fazer valetas em volta ali do altar com seu holocausto e derramar água sobre a lenha, sobre o holocausto, que ficasse, e o fogo do Senhor vem e consome tudo e lambe a água, né? Numa oração de Elias. Então a oração de um justo pode muito em seus efeitos, amados irmãos. Ei, subia. Continua na oração. Continua na oração. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. E o quarto ponto, amados irmãos, que eu queria aqui falar com os irmãos, meditar com os irmãos ali no capítulo 5 da Epístola de Tiago, louvado é o nome do Senhor Jesus, é restaurando os desviados. É virtude, irmão. Isso tudo é virtude cristã, que nós devemos colocar em prática. Capítulo 5, verso 19 e 20, no finalzinho, vai dizer assim, irmãos,
Se alguém de entre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Queridos, estamos passando por dias difíceis, dias que a maior parte das igrejas tiveram que fechar as portas. E eu vejo, amados irmãos, muitos cristãos se esfriando